profunda. Fechando os olhos por um segundo, deixando as pálpebras caírem sobre seus olhos. Você respira profundamente. Solta todo o ar residual. Respira mais uma vez. Vamos pedir as bênçãos para o nosso estudo desse novo livro que nós iniciamos agora. Cada novo livro é um novo portal para o autoconhecimento. Que possamos, através umas das outras, nos conectar com aquilo que realmente esse livro gostaria de trazer para as pessoas. E vamos pedir que a nossa mente fique clara, para que nós possamos compreender tudo isso que está à nossa volta e tudo isso que o autor escreve nessas linhas. Om Sahana Vavatu Sahanau Burnaktu Sahaviryam Karavavahei Tejas Vinavaditamastu Vishavahei. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Fazendo o nosso gesto, abrindo os nossos olhos. Nós começamos hoje, então, a nossa discussão e entendimento sobre o livro Você é o Placebo. E na primeira indicação do livro, eu fiquei bem curiosa para lê-lo. Eu senti um desejo, assim, bem grande de ler, até porque as primeiras coisas não. Algumas das ferramentas iniciais da busca pelo autoconhecimento foram alguns livros e também alguns filmes, que era na época O Segredo, acho que vocês também talvez tenham lido, o filme O Segredo, Quem Somos Nós, e aí falava-se muito dessa lei da atração, né, de projetar aquilo que se queria, enfim, das mandalas com figuras, com desenhos, e isso se perpetua até hoje. Quem trabalha com coach ou quem já fez coach sabe disso. São ferramentas utilizadas até hoje dentro de alguns grupos, né, que trabalham com autoconhecimento, ainda são utilizados essas projeções, né, esse objetivo, essas metas que você coloca para você conseguir lá na frente. Só que aí, em determinado momento, eu conversando com a Maristela me falou, eu não gostei do livro. Eu achei o livro eu achei ele um pouco arrogante, eu achei ele um pouco, não sei, exibicionista e tal. Aí eu pensei, puxa vida, então acho que vou dar uma pausa no livro. E era para a gente ter lido ele no final do ano, né? Aí eu pensei, já também é final de ano, vamos deixar, então, já que a indicação talvez não seja tão boa e todo mundo vai estar cansado, então, vamos deixar para o ano que vem. Aí, esse ano, a Marli me sugeriu um livro tentador. Eu pensei, nossa, que título bacana, acho que vamos começar por esse. Mas eu passava por esse aqui e pensava, mas, puxa vida, esse já está aqui, né? Está comprado, já era a capinha do nosso grupo. Vamos nesse primeiro, então. E aí, eu abri o livro e realmente eu gostei do livro. Eu achei que tem muito sentido. E depois conversei com a Maristela também. Na verdade, ela me deu uma devolutiva, né? Me falando, sabe que eu fui ler o livro outra vez e o livro não era aquilo que eu pensei na primeira vez? O livro é diferente. E aí, então, casou que deu tudo certo, né? Para que esse fosse o primeiro livro de 2022. E logo aí, na apresentação do livro, ele já faz um apanhado, assim, de todos os capítulos, né? Até o final. Citando um pouquinho de cada coisa, e instiga, eu achei que essa apresentação inicial, que essa introdução, ela instiga a gente para ler ele até o final, né? Tem práticas, tem coisas ali associadas que a gente vai descobrir, né, no decorrer do livro, e já no primeiro capítulo tem algumas histórias ali bem interessantes. Eu não sei se vocês consideraram também interessantes, até porque eu acredito, assim, que para a nossa mente, que é muito metódica e tal,
pessoas que, de repente, têm uma imagem de que são estudiosas ou de que pesquisam mais, são médicos, são cientistas, elas te trazem uma confiança, né? Mesmo que talvez esse cientista tenha feito só um estudo uma vez na vida e publicado e feito sucesso, não, mas ele é um estudioso, ele é um cientista. Então, isso dá um embasamento para que a nossa mente também acredite naquilo que nós estamos lendo. E ali fala histórias curiosas sobre o querer ir embora daqui e o querer ficar, né? Várias coisas, situações ali relacionadas com doença nesse primeiro capítulo, né? Com aquela questão do jovem ali que tinha a depressão, depois daquela pessoa que tinha o câncer, né? E que quando ele descobria que o remédio não era efetivo, o câncer voltava, quando o médico tentava convencer ele de que não, realmente era bom, o câncer desaparecia e voltava e desaparecia. Então, são histórias assim que você fica refletindo, né? E uma das que mais me chamou a atenção foi a história ali daquela pessoa que estava praticamente morrendo, não comia, não comia, não comia, e que foi induzido o vômito, né? E que ela expeliu lá o lagarto, mas que era toda uma armação, né, do médico para dizer que aquilo que tinham feito lá para ele, sei lá, não lembro mais o nome que deu aqui, tinha sido revertido através daquele vômito. Então, assim, considerei várias coisas, refleti muito sobre esse primeiro capítulo, lembrei de muitas coisas, inclusive comentei uma ou duas ali com a Karine, e sobre coisas que às vezes nós projetamos, e inclusive eu gostava muito de desenhar, e que se materializaram. Quando eu fui pegar o desenho, muito tempo depois, nossa, até a lajota era a mesma, a posição de algum objeto dentro do lugar era o mesmo, então tem muitas coisas que sim acontecem, eu acredito muito nisso. Eu quero convidar a Karine aí para entrar aí na discussão, né, Karine, para ver o que nós podemos dizer sobre isso. Eu vou ver aqui colocar. Não sei se posso colocar nós duas, eu acho que para aparecer as duas no mesmo momento, acho que não. Ou eu coloco todo mundo ou eu coloco você. O que você prefere aí? Todo mundo. Oi, pessoal. Vamos colocar todo mundo. Aí estamos, todos nós. Tudo bem? Saudades, né? Então, gente, o livro eu achei ele assim bem instigante, né? Ele instiga você a prosseguir na leitura, porque eu gosto muito de livros que trazem relatos como esse aqui, trazem fatos que realmente aconteceram, né? Para mim tem que ser, parece que é mais verdadeiro quando é mais palpável, assim. E ele, já no início aqui, quando as pessoas estão falando do livro aqui na apresentação, antes ainda dos elogios ali, eu já grifei algumas coisas, e é verdade, né? Por exemplo, aqui quando o Bernie Siegel ali, que é um médico e um autor de um livro bem famoso, também fala que os médicos podem matar ou curar com palavras quando estas se tornam espadas. E é verdade, como a Mary disse, muitas vezes, como eu já falei nos outros comentários dos outros livros também, eu me vi já em várias histórias aqui desse primeiro capítulo, por exemplo. Quantas vezes a gente se apega a um primeiro diagnóstico, por exemplo, né? Uma primeira análise do hemograma, dizendo, você tem anemia. Eu estou com anemia. E você acaba, né, adquirindo a anemia. Aquele mal-estar, aquele desânimo, aquele... é amarelão, vai benzer. Como que o benzimento te curou aí, né? Então, eu relacionei tudo isso com esse primeiro capítulo e acho que tem muito a ver, assim, com o que ele fala. Para mim, é verdadeiro isso aqui, sabe? Eu consegui identificar dessa forma. Eu não estou iniciando o segundo capítulo agora, mas as histórias aqui também, eu colocava para o Dani também, eu baixei um programinha que tem o audiobook. Então, eu ia lendo e ouvindo. E as histórias que eu achava interessantes do primeiro capítulo, eu colocava para o Dani ouvir também. Vai na marra, vai estudar comigo, né? Porque são histórias legais, e eu sei que é uma forma de fazer ele entender um pouco do que a gente dá uma pincelada por aqui, né?
Quando ele fala também lá da guerra que acabou a morfina, né? Que o médico usa uma solução salina. Tipo, gente, é tudo a mente, mas a gente não consegue. É difícil. Eu tô ansiosa para ver mais no final, que ele dá umas dicas de meditação e umas dicas de como você mudar o estado que você está, né? E eu sempre acreditei muito na providência divina, porque analisando assim fatos da minha vida pessoal, eu até comentei com a Mary, eu acho que com a Patrícia algumas vezes também, tem vezes assim que eu olho para trás e eu não sei como que eu passei por aquele pedaço ali, sabe, de dificuldade financeira ou falta de alguma outra coisa. O como que isso veio até mim? Como que eu consegui transpassar essa dificuldade? E eu sempre acreditei na providência divina. E no fundo, sim, claro, tem um plano maior, como diz a Mary, tá tudo dentro de uma ordem maior. Mas se não fosse pela minha fé, vamos dizer, pela força do meu pensamento positivo, que ele fala muito do otimismo também, né? Talvez eu tivesse ficado pelo caminho já. Né? Então, eu estou adorando esse livro, como os outros que a gente já leu. Eu acho que ele vem bem de encontro com o que a gente está estudando. Nos leva a questionar muitas coisas também. Como a gente é fácil também de ser manipulado, né? Pelas opiniões dos outros. Você é um exemplo, né? Eu passei muito tempo da minha vida me achando feia e não feminina, por coisas que eu ouvi lá atrás. Então, eu criei uma crença ali, aquilo, né? Como que é tão forte? Por que que é tão forte esse não? Esse você é feia, você não é uma mulher bonita ou atraente. E eu olhar para minha filha ou para minha mãe, que são lindas, minhas irmãs, ou me olhar no espelho e dizer, não, mas eu sou isso, eu sou isso. O poder que isso tem, o poder do nosso pensamento. E quando você quer lembrei também de uma vez na escola, talvez a Maristela e a Mary vão lembrar, que teve, eu não sei se era a música ou se era só o texto da música de Mulheres de Atena, que o Cleverton trabalhou numa abertura de ano. Eu acho aquela música fascinante e eu me vejo em muitos papéis daquela música, porque a gente, né, um pouco a gente é manipulador, um pouco a gente é manipulado, um pouco a gente quer muito aquela coisa, vai e faz. Quando eu quis ir embora do Brasil, quis ir para a Itália, eu não vi obstáculos, eu fui. Como que eu fui? Da onde que eu tirei força para ir levar sozinha minha filha? Da onde que eu tive dinheiro para ir? Que agora, quando eu voltei, eu não tinha dinheiro. Sabe, essas coisas. Então, eu acho que está tudo muito relacionado com o pensamento, realmente, com quando isso te impulsiona para fazer tal coisa, você vai e faz. Tem muito a ver com o livro que a gente leu, agora eu não me lembro se era da A Coragem de Brené Ser Brown? Imperfeito, ou que ela fala que, às vezes, se você usa muito a tua razão, você não faz o que você tem que fazer. E no impulso, às vezes, numa emergência, você não vai pensar, vai e faz. E daí você fez. E daí você depois fica pensando, nossa, como eu fiz. Sim, né? A gente tem a capacidade, mas a gente não sabe usar. Pelo que eu estou entendendo aqui nesse livro, é isso. Nós temos a capacidade para ser muito mais do que a gente já é. Só a gente ainda precisa aprender a usar tudo isso. E se ela tem todo se dentro dessas pesquisas, né, Karine, tem todo esse potencial de cura, que é o que mais trata ali esse primeiro capítulo, de cura, de mudanças, assim, muito significativas dentro do corpo físico, eu acredito, assim, que nós eu digo nós, porque a maioria, né, mais de 90%, estamos presos ainda por processos mentais construídos lá na infância. Eu acho que por isso que esse livro combina muito com o que a gente estuda e muito com o yoga também. Porque que o yoga faz? Ele tenta trabalhar as questões da nossa mente, o que é real e o que não é real, o que nós acreditamos como real. E às vezes ficamos uma vida inteira acreditando naquilo, e que às vezes era uma simples palavra ou algo que foi dito lá na minha infância e que a minha mente acreditou naquilo como uma verdade, por exemplo, algo, você é burra, ou você é incapaz, ou você, sei lá, é inconveniente, ou você grita muito, ou você canta mal,
ou você, tantas coisas, tantas palavras, tantos sentimentos que qualquer adulto que fale isso para nós agora nos remete a um lugar de dor, são vícios mentais colocados como um vírus dentro da nossa cabeça e que perpetuam até a nossa idade adulta. Por exemplo, nossas mães, nossas avós, minha avó talvez tenha morrido com essas dores e ela nunca colocou. Talvez a minha mãe tenha essas dores e ela não sabe nem como voltar lá atrás. Eu vejo que recorrentes vezes ela conta a mesma história, histórias de dor ou de surras que ganhou, ou de situações vexatórias que foi exposta, coisas assim ainda que ela conta e que tem na memória dela. Mas eu sinto que nós, nesse tempo de agora, nós estamos tentando melhorar e mudar, sabe, esse sistema nosso interno para nós nos livrarmos desse padrão, porque, na verdade, vira um padrão mental. E aí, o padrão, ele é sempre repetitivo. E se o padrão pode ser criado, repetido, e que pode nos aprisionar por uma vida inteira, um simples pensamento positivo e uma reversão desse pensamento pode nos curar. Então, esse livro, assim, foi para mim uma pílula também de salvação. Não é que acredito piamente em tudo que está aqui, ou enfim, não sei como vai ser o desenrolar dele, mas eu acredito que tem sim uma certa verdade aqui, tem um entendimento sim sobre a mente, porque se o yoga, através das meditações, das respirações, das meditações, com o tempo ele consegue fazer você entrar num outro estado e você consegue sentir uma paz interna, mesmo que o mundo inteiro esteja bagunçado do lado de fora, é porque de alguma forma, tudo bem que talvez tenha também a compreensão, né? Existe o Vedanta junto, que é o entendimento de quem eu sou, mas eu acredito que se nós conseguimos fazer esse entendimento, eu acredito que a cura que o trauma acontece em segundos, como diz o professor Jonas, mas ele também pode ser curado em segundos. Então, eu acho assim que provavelmente vai dar algumas pinceladas aqui e de repente, nos abrir para alguma técnica diferente, ou talvez até as que já fazemos, mas que seja feita de uma forma diferente, para que seja até um manual para que a gente possa seguir, para ir tentando fazer meditações e, né, tentando ir voltando para o eixo. Eu tinha proposto aqui para a Karine, tendo em vista que seria lá no YouTube. Mas se caso alguém de vocês quiser fazer alguma colocação desse primeiro capítulo, fiquem bem livres e à vontade. É só ligar o microfone ali e contribuir também, tá? É bem tranquilo. Vocês sabem que é só ligar ali o microfoninho. Quando vocês não estiverem falando, deixem ele desligado, mas quando estiverem falando, é só ligar. Mary, deixa só eu completar. Agora, relendo aqui, a força que o nocebo tem na nossa vida em vez do placebo, né? Porque tudo que a gente ouve de não fica. Como que pode isso, né? Tipo, eu quero aprender a ser o placebo, porque tudo que a gente ouviu de não durante a vida fica. Parece, né, que você não consegue esquecer nunca. Por que a gente tem esse poder do nocebo? Então, vamos desenvolver o placebo aí, gente. Vamos dar um jeito. Está sem áudio, Mary. A mente humana realmente, né, é uma coisa assim muito fantástica, na verdade. Não é o problema, porque não existe problema. O nosso grande engano é acreditar que nós somos isso aqui, esse corpo grosso só. Porque aí nós não entendemos nem o corpo grosso, porque às vezes a gente se joga em coisas que às vezes não são legais para nós, né? Em tantas coisas, tantos vícios. Eu acho assim que o pior ainda é o vício emocional do que qualquer outro. Eu acho que a resolução, assim, de, por exemplo, um corpo saudável, porque um corpo perfeito não é um corpo com a forma que eu sonho, imagino e vejo a mídia colocando, mas é um corpo que seja saudável, que seja funcional, que tenha uma estrutura que eu consiga me mover pelo mundo livre, feliz, que não tenha dores, né? Que o meu estômago esteja digerindo bem a comida, que eu esteja caminhando pelo mundo de uma forma tranquila, né? Sem as dores. Eu acho assim que tem
tem muito engano dentro dessa estrutura do querer me modificar, me tornar um ser diferente, e isso acaba me entretendo, e eu esqueço de pensar naquilo que realmente é a essência, naquilo que realmente vale a pena, que é o que eu poderia ter construído no mundo. Eu vejo que se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho, lá nos 20, mas isso também dizem os mestres antigos que precisa de bênção, né? Tem que ter bênção para vir jovem e já entrar para o autoconhecimento, e aí você faz grandes coisas pelo mundo afora. Existem pessoas, assim, que são, sei lá, milionárias, mas que fazem um trabalho social, assim, incrível, né? E que fazem coisas maravilhosas. E tem pessoas milionárias que simplesmente não vivem de medo de perder a fortuna. Então, existem N tipos de mente. Se a tua mente confia e acredita nessa questão do universo, quando você se desprende de tudo aquilo que você é colado lá da infância, dos medos, das dores, dos traumas, e você entra nessa linha do placebo aqui, nesse acreditar que a coisa realmente vai acontecer, mas com fé, com alegria, associando junto com o corpo de sentimentos, né? Porque ele traz claro ali que essa vibração não é só você, eu vou acreditar e ficar repetindo aquilo ali, aquilo não vai se repetir. É um estado que se chega tanto da mente, quanto do corpo emocional, do corpo energético, você tem que entrar naquele alinhamento. E esse alinhamento, muitas vezes, ele vem e ele nos é assim soprado, digamos assim, no nosso ouvido. Tem locais e tem situações onde eu me sinto feliz e encorajado para ir naquela direção. Mas, às vezes, quando eu trago a minha mente mais lógica, mais racional, eu penso, não, mas isso vai me dar muito trabalho, vai me dar muita despesa, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu penso, como diz a Karine, toda aquele arsenal de coisas negativas que eu acabo não fazendo. Então, na verdade, existe um sentimento real do que se tem que fazer e da onde nós poderíamos ir para fluir em tudo, seja na parte financeira, de saúde, enfim, de sucesso, de amorosidade, enfim, de todas as áreas, né, que compõem o ser humano. Eu acho que existe um caminho, uma linha ali, onde você consegue entrar nessa sincronicidade com tudo, mas você tem que entrar nessa mesma vibração que o livro coloca, de alegria, de se sentir lá já, de já estar lá vivendo aquilo. E às vezes nós caímos no engano de 3 dias eu mentalizo, vou fazer uma meditação aqui, mentalizo, isso aqui não vai adiantar coisa nenhuma. Pego o abandono e já, eu vou desistir disso aqui. Então tem que visualizar. Eu sempre penso no cara que inventou a lâmpada lá. Eu sempre, Thomas Edison, acho que é. Não lembro se é esse nome mesmo. Mas quantas 1000 vezes ele tentou? Muitas, 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 muitas. E ele nunca desistia. Então, eu acho que assim, a nossa mente, ela não é tão determinada. Por isso que meu objetivo de vida é essa força interna. Porque enquanto você não tem essa força, esse soprinho lá dentro, você não consegue nem fazer uma meditação, uma visualização do futuro. Porque você fica muito preso na dor. Por exemplo, se você vive numa relação muito doentia, que todos vocês já sabem, já falei 1 zilhão de vezes, que eu vivi numa situação assim durante 20 anos, numa situação viciante no negativo, tipo de manipulação, de autocobrança, de doença física já manifesta e tudo isso. Isso aqui eu não via como sair daquilo. Hoje eu olho aquilo como uma cena de cinema e eu penso, caramba, como que eu não consegui sair daquilo? Mas é por quê? Porque eu não tinha uma força interna. E a força interna, ela é construída, mas você tem que escolher. Eu lembro que às vezes eu chegava assim morta, não tinha vontade mais nem de limpar a casa, nem de pentear cabelo, nem de nada. Olha só, tá dizendo que a minha reunião vai finalizar em 10 minutos. Atualize agora para renovar o limite para 40 minutos. Vamos ver se vai durar aqui. Enfim, desculpem outra, mas estava esse aviso aqui na minha tela, vou ter que rever isso aqui também. Então, nesse sentido que eu penso assim, essa força interna ela é construída através, para você chegar a um estado assim, de uma meditação onde você projeta o teu futuro, onde você acredita em tudo isso e você vibra positivamente, você já tem que ter saído do limbo, né? Porque existe um momento na vida de todo mundo que a gente chega lá no fundo do poço. É um limbo.
você não sabe mais para onde você vai, você não se atura mais, você não tem força nem para se arrumar, como diz a Karine, né? Estava falando isso hoje. Ah, não, uma outra colega. Não tem força mais para pintar a unha, você não, sabe? Tipo, eu cheguei num estado assim que eu vou fazendo pelo automático, mas não com aquele amor, com aquela vontade, sabe? Com aquele ânimo. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, deve ter passado por esse estágio aí. E você tem que encontrar, como um farol, está sempre aberto para ver os sinais. Então, muitos sinais vêm. Eu lembro que eu não conseguia andar, eu não conseguia, tipo, nem limpar a casa mais. A minha mãe começou a ficar muito preocupada comigo, porque era um dia após o outro, assim, vivendo num, tipo, um marasmo. E eu chegava e tinha muita vontade de dormir, porque o sono é um sinal de que é que eu estava depressiva, de certa forma, porque o sono também é uma fuga, né? Então, eu fugia para dormir, para não ver a minha realidade. E eu comecei nesse sono colocar meditações. Meditações guiadas do YouTube, meditações que eu ganhava em CD, eu tinha muito CD de meditação. Onde eu ia, porque aquilo já me chamava de alguma forma, muitos anos atrás. E eu colocava para dormir. E eu acho que aquilo, de certa forma, na minha mente, foi, de um jeito ou outro, foi mudando a vibração daquilo ali. E cada vez que eu escutava mais, eu ficava mais, eu me conectava mais. E aí surgiu a ideia de fazer a psicologia. E, tipo, eu não pensei, eu acho que eu foquei naquilo, nessa vibração positiva. Eu não sabia nem como eu ia pagar aquilo, mas eu só sei que eu ia. Que nem diz a Karine. Sabia como que ia para a Itália, mas só sei que eu ia. E eu fui, eu consegui pagar, e eu ia para Beltrão e ficava lá, e enfim, foi todo aquele processo. E depois foram vindo outras ferramentas, elas foram aparecendo. Veio o Magnify Healing, eu não sei se alguém de vocês conhecem, que é a cura através de uma mãe divina, e aí faz a meditação, então eu fiz o workshop daquilo, comecei a fazer, veio uma mulher aqui em Coronel Vivida que tirava fotografias da aura, não sei se alguém de vocês estava aqui na época, ela atendeu lá na casa lá na frente da casa da Sandra, indo para o clube, sabe? Indo para o clube. Uma casa branca que tem bem antiga ali na frente da casa da Sandra, esqueci o sobrenome dela, pense bem, Fornari. Na frente da casa da Sandra Fornari. Tem uma casa ali, eu acho que era a antiga esposa daquele senhor ali que tem a Forcel. Não sei se é, enfim. Enfim, era ali naquela casa que ela atendeu. Alguém trouxe ela, não sei quem. Sabe, Maristela, quem era? A Terezinha Berg, na casa da Terezinha Berg? Eu acho que sim, foi na Que é casa em frente dela. da Sandra. Sim. Alguém trouxe essa mulher ali e ela tinha uma máquina que tirava foto Kirlian e essa foto tirava dos nossos chakras. E aí a gente fez um teste. A Nancy fez o Magnify Healing antes de ir e eu só fiz uma meditação e fiquei 2 dias sem comer carne. Aí a gente foi fazer as fotos lá para ver como é que estavam os negócios. O chakra básico estava desalinhado, estava fora. E a Nancy que tinha feito o Magni, o dela estava todo certinho, no mesmo lugar. Estava totalmente alinhado. Foi muito interessante aquilo. Foi bem, bem, bem legal. E aí vai aparecendo, né, outras coisas para que nós possamos vibrar. Agora, eu projeto, que nem falei para vocês, eu não projeto para tanto tempo. Projeto, sei lá, para 3 meses. Só que tem coisas que eu projeto para um futuro mais distante. Eu faço isso que ele fala aqui no livro, mesmo sem ter lido o efeito placebo. Mas desde a época lá do Segredo, enfim, de todos aqueles filmes e livros que foram escritos lá sobre o segredo, eu sempre trago isso como uma ferramenta, assim, de anotar, de desenhar aquilo que eu quero lá para o futuro, ou no começo de cada ano, colocar alguns tópicos de coisas para serem realizadas. E tem coisas que há muitos anos eu já coloco como projeto para serem realizadas e eu não realizei ainda. Porque eu acho que, de repente, as dores estão muito profundas ainda e existem emoções ali relacionadas que eu ainda não resolvi. E não é que eu desisto daquilo, eu penso que eu mesmo estou me camuflando para não entrar nessa linha que ele coloca aqui de vibração positiva, de visualização, para que eu consiga lá na frente realizar, ou talvez isso também não seja o mais importante. Talvez eu tenha coisas mais importantes para fazer, por isso que as outras coisas vão surgindo primeiro, e eu vou vibrando nessa alegria de estar fazendo aquilo que
que eu estou fazendo. Karine, quer contribuir mais com alguma coisa aí? Maristela, não sei que horas você vai sair, Maristela, acho que daqui a pouquinho, né? Se quiser também contribuir com alguma coisa. Sim, eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Então, só justificando o caso do Joe Dispenza, quem sou eu para não gostar do Joe Dispenza? Uma sumidade aí da física quântica, da neurociência. Então, na verdade, nós tínhamos duas opções de livro, né? E eu comecei, e eu impliquei um pouco com ele, foram com os vídeos dele, mais do que com o livro. Mas foi algo como a gente conversou, Mary, naquele momento, né? Como eu estava naquele momento. E depois, na outra leitura, já tive foi completamente diferente, né? O que eu percebi. E também eu fui influenciada por dois professores, que também fizeram uma fala um pouquinho negativa com relação ao efeito placebo. Né? Uma professora de astrologia e o professor de Vedanta. Aí eu me influenciei um pouquinho e repassei. Então, já aprendi, não faço mais, né? Então, lógico que eu gostei do homem, assim, mas eu impliquei um pouquinho no começo. Agora estou reaprendendo a gostar dele. Daí, com relação, assim, a tudo isso que está aqui, e pegando uma fala da Karine, quando ela coloca do porquê é tão fácil a gente aceitar, nos incomodarmos com o não, e por que o elogio a gente tem tanta dificuldade, né? A gente aceita com muita facilidade o defeito, né? Quando falam, nossa, é isso mesmo, e a gente incorpora aquilo e todo um sofrimento. E com relação às qualidades, não. Então, é algo para a gente refletir também. O porquê disso, né? Por que o que é de bom a gente tem dificuldade? Porque o que é de bom do outro também, às vezes, a gente tem dificuldade de ver e ver tudo que é de ruim primeiro. Então, é algo para a gente refletir também, que eu penso que seria interessante. É isso. Bem legal, Maristela. Eu acho que a vibração, né? É essa vibração que nos colocaram. É como um vírus mesmo. As pessoas, porque a criança, ela nasce pura, como o Emanuel ali. Ele vai se moldando conforme a família dele. O que a família dele fizer com ele é o que ele vai ser quando for adulto. Ele se inspira nos pais, né? E provavelmente nossos pais falavam mal das pessoas, criticavam quem não fazia aquilo que eles consideravam correto. Quem sabe nos criticavam também, né? Muito quando éramos menores, muitas cobranças, talvez, né? Não sei, alguns, cobranças muito duras, né? Relacionadas a tantas coisas de escola, a casa, as crianças da nossa época sofriam muita exploração, né? Tinham que trabalhar muito, era escola, trabalho e, enfim, organizar tudo na casa, arrumar tudo, tinha que ser mini adultos. Então, isso foi colocado dentro da nossa mente, crenças, e eu acho que esse livro, ele age muito nas crenças limitantes nossas, porque ele traz uma possibilidade de que aquilo que nós acreditamos é mentira, e eu concordo com ele em vários pontos. Então, nós acreditamos que nós não poderíamos ser o que nós quiséssemos ser, que o dinheiro não dava em árvore, que doença terminal era só o caixão e vela preta, como diz meu irmão, e por aí vai. Então, não tinha outra expectativa. Era aquilo e nós acreditamos nisso por toda a nossa vida praticamente, de que aquilo era verdade absoluta. Só que agora, com essa amplitude que o mundo inteiro ganhou, né, com as redes sociais, com essa era da comunicação, nós temos acesso a muita coisa. E existe muito estudo, e existe muita descoberta, e existe muita novidade dentro da ciência, dentro da física quântica, de tantas outras coisas, porque se fosse falar, por exemplo, para o meu pai no passado, poderia ele dizer, esqueça isso aí é tudo bobagem, isso aí é macumba, isso aí é não sei o quê, isso aí é não sei aonde. Entendeu? Mexeu com coisa que não é cristão, pode esquecer